O cemitério atrás da minha casa. Em um pequeno recanto de Belo Horizonte, repousava a minha singela residência. Era uma casa antiga, construída na época em que a cidade ainda estava em formação. Do jardim da minha casa, era possível ver o majestoso cemitério do Bonfim, um local antigo e repleto de lendas que tocavam a alma do mais corajoso dos homens. Era uma noite como outra qualquer, por volta das 3 da manhã, quando o silêncio da madrugada foi brutalmente interrompido por um grito agudo, feminino, que ressoou por todo o bairro. O som gelava o sangue e era acompanhado por uma sensação terrível, um arrepio que fazia a pele se eriçar. Ele veio diretamente do cemitério. Corri até a janela do meu quarto, de onde podia ver a entrada do cemitério. A iluminação pública, normalmente amarelada, havia tomado uma coloração azulada, gélida, e estava focada em uma única lápide. As outras tumbas estavam encobertas por uma escuridão que parecia mais profunda que a própria noite. A lápide iluminada era a do túmulo da loira do Bonfim, uma mulher bela e misteriosa que fora enterrada ali no século XIX e cuja história era repleta de lendas urbanas e mistérios. Aproximei-me mais da janela, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a vi. Ela estava ali, parada ao lado da própria lápide, vestida com o mesmo vestido branco que usava no dia de seu enterro. Seus longos cabelos loiros brilhavam com a luz da lua, e seus olhos, tão azuis quanto a iluminação que emanava da lápide, estavam fixos nos meus. No momento em que nossos olhares se cruzaram, senti uma onda de terror como nunca antes. O ar em meus pulmões parecia se solidificar, e eu não conseguia desviar o olhar. Ela então apontou para mim e emitiu outro grito, ainda mais penetrante que o primeiro, fazendo o vidro da janela tremer e me lançando ao chão. Ela desapareceu. E a escuridão da noite retomou o cemitério. Levantei-me com dificuldade, a cabeça latejando. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um sonho, mas o vidro rachado da janela contava outra história. A história de que o cemitério atrás da minha casa não era tão pacífico quanto parecia. E que a loira do Bonfim estava muito mais presente do que a lenda sugeria. Antes de continuar com o que aconteceu após a aparição, devo levar vocês alguns anos atrás, para entenderem melhor a origem da minha relação com o cemitério do Bonfim e a loira que lá repousa. Meu nome é Roberto, e, embora eu saiba que muitos duvidarão da veracidade dos meus relatos, asseguro-lhes que cada palavra é verdadeira. Nasci e cresci em Belo Horizonte, em uma casa que tinha como vizinho o imenso e antigo cemitério do Bonfim. E como toda criança curiosa, ouvi diversas histórias sobre o local. Porém, uma em particular sempre me fascinou e aterrorizou simultaneamente, a lenda da loira do Bonfim. Dizia-se que a loira era uma jovem de beleza incomum, que, após ser traída pelo amante, tirou a própria vida. Com a morte trágica e inesperada, muitos alegavam que seu espírito não encontrou descanso, e vagava pelo cemitério, especialmente nas noites de lua cheia. A primeira vez que ouvi essa história foi do meu avô, um velho mineiro com um olhar profundo e uma voz grave que fazia até mesmo as histórias mais alegres parecerem assustadoras. Quando ele me contou sobre a loira, eu era apenas um garoto, e aquela história mexeu comigo de uma maneira que nenhuma outra jamais o fizera. Avancei alguns anos, e lá estava eu, adulto e descrente das histórias de assombração de minha infância. Minha vida seguia tranquila, e eu praticamente esqueci da lenda da loira, até aquela noite. Mas voltando àquela noite fatídica, após o encontro aterrorizante com a loira, decidi ir até o cemitério. Armado apenas com uma lanterna e uma coragem que mal reconheci como minha, marchei na direção do cemitério. Ao me aproximar da lápide da loira, percebi que algo estava diferente. Estava mais frio. Nesse momento, a luz da minha lanterna começou a piscar, desafiando o novo conjunto de pilhas que eu tinha colocado nela. Tentei focar na lápide, mas a luz piscava freneticamente. E então, abruptamente, a luz se apagou. Fiquei ali, na escuridão, sentindo a presença de algo ou alguém. Ouvi então, bem ao meu lado, um sussurro suave, quase inaudível, que fez o sangue em minhas veias congelar. Você viu?
Você sabe. Era o ano de 2003. Eu era uma criança de 9 anos com os olhos grudados na tela da televisão, assistindo a um episódio do programa Lendas Urbanas da TV Cultura. Aquele dia foi especialmente marcante, pois falavam da nossa amada Belo Horizonte, mais especificamente, da Loira do Bonfim. Meu coração batia forte e a sala parecia gelar. De acordo com o relato, em noites de lua cheia, a loira costumava aparecer para os visitantes do cemitério, especialmente aqueles que, porventura, profanassem seu descanso. O apresentador do programa era cético, mas mesmo assim, ouvi-lo falando da lenda que eu conhecia tão bem, deu uma nova dimensão para a história. Depois desse dia, tive pesadelos recorrentes. Sonhava que estava andando pelo cemitério à noite, com a lua cheia brilhando no céu. Em meio às lápides, a loira aparecia, seu rosto pálido iluminado pela luz da lua, e ela me encarava com um olhar cheio de tristeza e dor. Mas havia também raiva. Um desses sonhos foi particularmente assustador. Eu me via parado diante da lápide da loira. Ela emergia da sombra de uma grande árvore, caminhando lentamente em minha direção. Com cada passo que ela dava, eu podia sentir um frio profundo se espalhando pelo meu corpo, prendendo-me no lugar. Eu queria correr, mas estava paralisado de medo. Ela parou a poucos passos de mim e levantou a mão, apontando para mim. Então, com uma voz que parecia o vento sussurrando em uma noite de inverno, ela falou: "Você verá. Você saberá." Acordei naquele momento, suando frio e tremendo de medo. Lembro-me de ter corrido para a cama dos meus pais, chorando e falando sobre o sonho. Eles tentaram me confortar, dizendo que era apenas um pesadelo, mas eu sabia que era algo mais. Aquelas palavras: "Você verá. Você saberá." Elas se enraizaram em minha mente e nunca mais me deixaram. Retornando ao presente, na escuridão do cemitério, as palavras da loira ao meu lado ecoaram em minha mente. A semelhança com o sonho da minha infância era chocante e aterrorizante. Na pequena cidade de Belo Horizonte, a lenda da loira do Bonfim ultrapassava os muros do cemitério e invadia as ruas, especialmente à noite. Contavam-se histórias de motoristas que, ao passarem pela região, davam carona a uma bela loira vestida de branco que pedia para ser levada até o Bonfim. O senhor Joaquim, um taxista veterano da cidade, me contou sua experiência pessoal com a loira em uma noite de lua cheia. Ele estava voltando para casa após um longo dia de trabalho, quando viu uma mulher parada na estrada. Ela usava um vestido branco e tinha longos cabelos loiros que brilhavam à luz da lua. Sem hesitar, Joaquim parou o táxi e ofereceu-lhe uma carona. A mulher entrou no carro e pediu para ser levada ao Bonfim. Durante a viagem, ela permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a janela. Joaquim tentou puxar assunto algumas vezes, mas ela não respondia. Ao se aproximarem do cemitério, Joaquim olhou pelo retrovisor para avisar que haviam chegado, mas o banco de trás estava vazio. A loira havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele olhou ao redor, assustado, e encontrou apenas a noite e a solidão. O relato de Joaquim sempre me causou calafrios. A ideia de uma entidade sobrenatural pegando caronas me deixava com medo de andar sozinho à noite. Mesmo assim, nunca pensei que a loira do Bonfim pudesse de fato me visitar. Até aquela noite no cemitério. De volta àquela noite tenebrosa, eu me encontrei novamente paralisado pelo medo. Mesmo sem ver a loira na escuridão, eu sabia que ela estava ali. Senti um vento frio passar por mim, e uma voz sussurrar novamente. Você viu. Você sabe. Não pode fugir. Em 2015, um jovem motoqueiro de nome Tiago passou por uma experiência arrepiante. Ele estava voltando para casa à tarde da noite após um encontro com os amigos, quando viu uma linda loira à beira da estrada, perto do cemitério do Bonfim. Ela usava um vestido branco que brilhava à luz do luar e acenava para ele pedindo carona. Com a galanteria própria de um jovem solteiro, Tiago não hesitou e parou a moto. A loira subiu na moto, colocando os braços ao redor de sua cintura.
Tiago recorda que sentiu um frio intenso naquele abraço, como se ela fosse feita de gelo, mas atribuiu ao vento noturno. A loira pediu para ser levada ao cemitério do Bonfim. Ao chegarem, Tiago sentiu uma sensação estranha. Um calafrio percorreu sua espinha. A loira desceu da moto e parou em frente ao portão do cemitério, olhando para ele com olhos tristes. Então, para seu absoluto horror, ela o convidou para entrar no cemitério. Você não gostaria de me acompanhar, Tiago? Ela perguntou, usando seu nome que ele não se lembrava de ter dito. Petrificado de medo, Tiago tentou ligar a moto para fugir, mas a máquina se recusava a pegar. A loira começou a caminhar em direção a ele, com um sorriso que parecia mais uma careta de dor. Foi então que ele notou. Os pés dela não tocavam o chão. Desesperado, ele rezou como nunca antes e tentou novamente ligar a moto. Desta vez, o motor rugiu a vida e ele acelerou, deixando para trás o cemitério e a loira. Ele nunca mais passou perto do cemitério do Bonfim novamente. Os relatos de Joaquim e Tiago só reforçavam a minha sensação de que a loira estava de alguma forma ligada a mim. Voltei àquele momento no cemitério, o vento sussurrando, a voz gelada em meu ouvido, a presença invisível que me envolvia. E aquelas palavras. Você viu. Você sabe. Não pode fugir. O medo, meus caros, é uma força poderosa. Ele tem a capacidade de nos paralisar, de nos tornar impotentes, de nos controlar. No meu caso, o medo da loira do Bonfim não me permitia mais viver uma vida normal. Toda vez que a lua cheia aparecia no céu, eu ficava trancado em casa, com todas as luzes acesas. Não me entendam mal, eu não era um covarde. Mas o medo dessa entidade sobrenatural estava me sufocando, estava me controlando. Eu precisava tomar uma atitude, precisava enfrentar esse medo. Uma noite, tomei uma decisão. Eu enfrentaria a loira do Bonfim. Dirigi até o cemitério e, com o coração batendo forte no peito, entrei. Não havia ninguém lá, apenas a lua cheia iluminando as lápides e a silhueta de uma mulher parada no fundo. Aproximei-me dela lentamente, o coração batendo forte, o suor frio escorrendo pela minha testa. Ela se virou para mim. Para minha surpresa, não era a loira do Bonfim. Era uma jovem comum, provavelmente uma visitante noturna. Senti um alívio momentâneo, seguido por uma onda de decepção. Teria tudo isso sido uma grande ilusão? De repente, o ar ficou gelado e uma voz familiar sussurrou em meu ouvido. Você veio. Você enfrentou. Mas ainda não acabou. Senti a terra tremer sob meus pés, as lápides começaram a balançar e a jovem mulher desapareceu na minha frente. Eu estava novamente sozinho com a loira do Bonfim. E, por alguma razão, sentia que as coisas estavam prestes a ficar muito piores. No meio do cemitério, na escuridão que a lua cheia parecia intensificar, senti um peso sobre mim. Algo estava mudando. O medo que me controlava começava a dar lugar a uma resolução firme. Eu estava cansado de ser a vítima, de ser atormentado por esta entidade sobrenatural. O ar tornou-se ainda mais frio, mas eu permaneci onde estava, olhando fixamente para o espaço onde a mulher havia desaparecido. E então, ela apareceu. Não uma silhueta tênue ou um vulto distante, mas uma figura clara e definida. A loira do Bonfim estava diante de mim. Por que me assombra? Eu perguntei, minha voz tremendo apesar da minha determinação. Ela olhou para mim com olhos tristes e murmurou uma única palavra que fez meu coração parar: vingança. E então, ela me mostrou. Através de suas lembranças, eu vi a verdadeira história da loira do Bonfim. Ela tinha sido uma mulher real, traída e morta por um amante cruel, enterrada em uma cova sem nome no cemitério do Bonfim. Condenada a vagar pela eternidade, ela procurava por justiça, por alguém que pudesse ouvir sua história. Mas por que eu? Por que eu tinha sido escolhido para testemunhar essa história de tragédia e injustiça? A resposta veio como um golpe. O amante cruel que havia matado a loira do Bonfim era um ancestral meu.
A vingança que ela procurava era contra a linhagem que havia causado sua morte. Nesse momento, uma sensação de terror me dominou. Não apenas o medo de um espírito vingativo, mas a compreensão de que eu estava preso a uma maldição que remontava gerações. A loira se aproximou, seu rosto triste agora assumindo uma expressão ameaçadora. Você não pode fugir, ela sussurrou. Você é a minha vingança. A revelação me abalou profundamente. Eu estava ligado a esta entidade sobrenatural por laços de sangue. O medo que eu sentia era parte de um legado de gerações, um ciclo de dor e vingança que parecia inescapável. Decidi buscar respostas. Vasculhei registros antigos, conversei com especialistas em história local e pesquisei sobre o cemitério do Bonfim. Minhas descobertas confirmaram a verdade da história da loira. Havia registros de uma mulher que morrera em circunstâncias trágicas e misteriosas, cujo amante, um membro da minha família, havia escapado sem punição. Minha luta não era apenas contra o medo, mas também contra a injustiça. Eu precisava encontrar uma maneira de quebrar este ciclo, de libertar tanto a mim quanto a loira de nosso destino infeliz. Procurei ajuda de paranormais, médiuns e até mesmo um padre. Cada um deles ofereceu uma solução diferente, mas nada parecia funcionar. Até que um dia, enquanto eu pesquisava, encontrei um antigo ritual de perdão. Era uma prática pouco conhecida, que supostamente poderia ajudar a apaziguar os espíritos. Decidi que essa seria minha última tentativa. Reuni os materiais necessários e me preparei para o ritual. A noite do ritual chegou. Voltei ao cemitério, carregando comigo uma vela acesa, flores brancas e um pedaço de tecido da época em que a loira estava viva, uma relíquia de família que descobri em minhas pesquisas. De pé diante da cova sem nome, comecei a entoar as palavras do ritual. Eu mal havia terminado as primeiras frases quando o vento começou a uivar, as árvores ao redor se agitaram e o solo pareceu tremer sob meus pés. A loira apareceu diante de mim, seu olhar penetrante fixo no meu. Ela parecia diferente. Não era mais a figura etérea e ameaçadora, mas uma mulher triste e solitária. Senti um nó se formar na minha garganta, mas continuei a entoar as palavras do ritual, o pedido de perdão ecoando na noite escura. À medida que eu avançava no ritual, uma luz começou a envolver a loira, emanando de dentro dela. E então, algo inesperado aconteceu. Naquele momento, o ambiente ao meu redor se transformou. A tranquilidade da noite foi substituída por uma tempestade frenética. A atmosfera se tornou densa, carregada de uma energia palpável. O vento uivava como um animal selvagem, arrancando folhas das árvores e as atirando em um vórtice furioso. Eu podia sentir a energia da loira pulsando, mais forte do que nunca. Ela gritou, um som que ecoou pelas colinas, fazendo o solo sob meus pés tremer. Aquele não era um grito de dor, mas de pura raiva e fúria. E então, ela avançou em minha direção. Senti a temperatura cair ainda mais, até que cada respiração parecia raspar minha garganta e preencher meus pulmões com ar congelante. O medo retornou, mais forte do que nunca. Senti o gelo se instalar em meu peito, cada batida do meu coração parecia um trovão em meus ouvidos. Eu sabia que estava enfrentando a fúria de um espírito que fora traído e maltratado, uma entidade que ansiava por vingança por séculos. Foi então que percebi. No meio do terror, uma realização surgiu. O ritual não estava funcionando porque não era só o espírito da loira que precisava ser apaziguado. Era o meu próprio medo, a herança de gerações de culpa e medo que alimentavam a ira da loira. Eu não apenas tinha que pedir perdão por meu ancestral, mas também tinha que me perdoar. Empurrei o medo para longe, recitando as palavras do ritual com mais força. As palavras pareciam ecoar ao redor do cemitério, combatendo o grito da loira. Eu não iria ceder ao medo. Eu iria enfrentar essa entidade e terminar o que meu ancestral começou. E então, no meio da tempestade, vi algo se mover. Do solo do cemitério, sombras começaram a se formar, tomando a forma de figuras humanas.
Eram os espíritos dos mortos, despertados pela fúria da loira. A multidão espectral se movia em minha direção, rostos fantasmagóricos cheios de uma fome insaciável. No auge daquela noite tempestuosa, me vi cercado por espíritos das trevas, cada um deles encarando-me com olhos vazios, como se quisessem devorar minha alma. No centro, a loira se levantava, a fúria em seus olhos irradiando uma luz fantasmagórica. Mas eu não cedi ao medo. Ergui a voz e gritei as palavras finais do ritual, cada sílaba rasgando o ar da noite, desafiando a ira da loira e de seus espíritos convocados. Foi então que um silêncio profundo e estranho se estabeleceu. A tempestade pareceu parar no tempo, as folhas suspensas no ar, os espíritos parados como estátuas, a loira, sua expressão furiosa transformando-se em perplexidade. Perdoe-me, e se perdoe, eu gritei, lançando a última oferta de paz ao vórtice de ódio e dor que nos ligava. As palavras pairavam no ar, pulsando com um poder que eu nunca soubera que possuía. E então, algo incrível aconteceu. Os espíritos começaram a desaparecer, um a um, como se fossem engolidos pela escuridão. A loira olhou para mim, mas a fúria em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma tristeza quase palpável. Ela moveu os lábios, e embora nenhum som saísse, eu ouvi suas palavras em minha mente. Eu te perdoo, e me perdoo. Com isso, ela desvaneceu, deixando para trás apenas o silêncio do cemitério e a luz fraca da minha vela. Fiquei ali, sozinho, sentindo uma estranha paz me envolver. A noite terminou sem mais aparições, sem mais sustos. Retornei para casa, o silêncio da madrugada parecendo estranhamente acolhedor. Desde aquela noite, nunca mais vi a loira do Bonfim. O cemitério atrás de minha casa tornou-se apenas um cemitério, o lar silencioso daqueles que já se foram. Mas jamais esquecerei o terror que enfrentei, a conexão inexplicável que descobri com o espírito de vingança, e o poder do perdão que transcendeu o tempo e a morte. Tudo isso aconteceu de verdade. Eu realmente espero que você acredite. E eu posso provar que é verdade. Tanto é, que você não vai encontrar mais em nenhum lugar um relato de uma aparição recente da loira do Bonfim. Ela se foi para sempre. E assim, encerro este relato, esperando que quem ouça ou leia minha história entenda a importância de enfrentar os medos, não importa a sua origem, bem como buscar a verdade sempre, e acima de tudo, perdoar. Eu não sei se era esse o final que você esperava, mas foi exatamente como aconteceu.